Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Conforme disse na parte da manhã, nós iniciaríamos a exposição pela manhã e a intenção é finalizar agora à noite essa exposição. O tema que nós começamos a tratar é os fundamentos da unidade. Os fundamentos da unidade, esse é o tema que nós começamos a tratar na parte da manhã e apresentei o primeiro aspecto e pretendo apresentar os demais aspectos da unidade cristã a partir da leitura de Efésios capítulo 4, verso 1 até o verso de número 6, porém a exposição terá como base os versos 4 a 6, mas vamos ler novamente a partir do versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e o Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Santo Deus, fale aos nossos corações. Carecemos da iluminação do Teu Espírito, para que nós possamos compreender e assim, ó Pai, não só assimilar. Ajuda-nos, ó Deus, a avaliarmos a nossa própria vida cristã a partir daquilo que ouviremos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar a nossa exposição retomando a história que eu contei na parte da manhã, até depois a gente comentou, sobre essa história. Conta essa história de uma reunião em que houve as 3 ferramentas de uma marcenaria. A lixa solicitou a exclusão do martelo, pois o mesmo ficava batendo em tudo e fazia muito barulho. O martelo concordou, mas disse que a lixa era muito áspera e grossa. O parafuso foi acusado de ficar dando muitas voltas para chegar ao seu propósito. Mas nós também fomos informados de que logo então falaram da régua. E a régua, que se achava certinha demais, se julgava no direito de medir a tudo e a todos, porque ela era muito boa, perfeita na sua medição. No meio dessa discussão apareceu o senhor marceneiro, que reuniu todas as ferramentas e com habilidade utilizou cada uma e fez um móvel maravilhoso e perfeito. Eu retomo a mesma pergunta que eu fiz na parte da manhã. Será que você, nessa história, que tipo de ferramenta você é? Que tipo de ferramenta você é? Essa história ela vai ilustrar justamente a ideia de que no corpo de Cristo há pessoas diferentes, com funções diferentes. E a habilidade de um não a faz melhor daqueles que têm menos habilidade.
Porque, na verdade, há um único objetivo enquanto corpo, que é de servir a Deus, servir a igreja, servir a Cristo. E nós começamos justamente falando do primeiro aspecto que dá o fundamento da unidade, que é a partir do verso 4, quando ele diz: há somente um corpo. Um só corpo em entendermos que somos um só corpo, que nos unimos em torno daquilo que nos é comum. Deve nos ajudar, portanto, a entendermos que o nosso objetivo é estarmos em torno daquele que é o cabeça, que é Cristo. E que as nossas habilidades, todos nós temos, e nossas habilidades sejam grandes ou menores, todas elas precisam estar a serviço do Reino, e não a serviço de nós mesmos. Nesse sentido, é importante também que nós entendamos que quando pensamos na igreja, como pensamos na nossa relação como corpo de Cristo, o que deve ser o ponto marcador das nossas relações é justamente entender que nós fomos chamados por Deus para cooperar na expansão do reino. E nesse sentido não há melhor, não há pior, mas sim servos. E o apóstolo Paulo nos desafia a entender a unidade dentro do aspecto da salvação. E é por isso que ele começa dizendo que devemos viver de modo digno da vocação que nós fomos chamados. E vocação nós vimos na parte da manhã, que é salvação. Nós fomos chamados, vocacionados por Deus, escolhidos pelo Senhor. Mas como a igreja, como eu que faço parte do corpo, devo evidenciar, devo vivenciar essa salvação. Ele diz, adjetivando, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E obviamente não tem como nós avançarmos na longanimidade, na mansidão, se nós não somos humildes. E quando eu penso em humildade, obviamente um dos textos que me vem à mente é o texto de Paulo aos Romanos, quando no capítulo 2, o verso de número 3, ele vai dizer: irmãos, não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Em outras palavras, parafraseando aquilo que Paulo está dizendo, no reino não existe o popstar no reino, não existe aquele melhor, não existe o grau melhor, todo o nosso conhecimento, todas as nossas habilidades, elas precisam estar a serviço do reino, porque se ela não está a serviço do reino, a serviço das pessoas, não há nenhuma finalidade em adquirirmos conhecimento. A humildade faz com que nós nivelemos as pessoas iguais e não fiquemos acima e as pessoas abaixo de nós. Por mais que nós sejamos bem formados, dentro do reino não existe essa qualificação. O que existe são servos. Por isso que Paulo vai dizer que a humildade nos leva à mansidão. A ausência de mansidão traz um complicador para a longanimidade. E se nós não busquemos a mansidão e a longanimidade, obviamente que nós não vamos suportar as pessoas. Longanimidade é que é o ânimo longo. Alguém que busca constantemente exercitar a sabedoria. Mas pastor, eu não tenho essas coisas, eu não tenho mansidão, eu não sou manso, eu não sou longânimo. Nós precisamos submeter isso a Cristo, porque se tem alguém que não era manso e não era longânimo e virou um doce de pessoa, foi o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Alguém que não pensava. Quando Jesus disse na ocasião da sua despedida, aí ele diz: antes que o galo, vocês vão me abandonar. E ele disse: Senhor, todo mundo pode te abandonar, mas eu não, eu vou ficar contigo até o final.
Quando Jesus chega no exemplo, na questão do lavando os pés dos discípulos, dando uma lição de humildade, e Jesus se aproxima de Pedro, ele já diz: Senhor, não, comigo não faça isso. E Jesus fala: se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo, então pode lavar tudo. Pedro era aquele tipo de homem que qualifica muitos crentes hoje: comigo é 880, não existe meio termos. Ou é ou não é, eu faço ou não faço, ou eu estou ou eu não estou. Ele não tinha paciência, ele não tinha mansidão, ele não era longânimo, mas Deus transformou o apóstolo Pedro e ele virou um doce de pessoa. Quando você lê as cartas de Pedro, você não imagina que é o mesmo rude, o mesmo grosso, o mesmo que começou o ministério com Jesus Cristo. Parece outra pessoa, e de fato, ele era outra pessoa, transformado. Irmão, o fruto do Espírito não é que nós não vamos ter todos, mas aquele que você não tem, você precisa suplicar a Deus que te ajude. Longanimidade para suportar. Longanimidade, voltando à nossa ilustração, para suportar o martelo, que faz barulho. Longanimidade para suportar o parafuso, prego. E acho que uma coisa interessante que eu não falei na parte da manhã: o parafuso, ele dá voltas, mas para que ele possa de fato cumprir a sua função, ele precisa de alguém que o ajude, da ferramenta certa. Para que o prego possa prender, ele precisa que o martelo bata, senão ele não vai prender. Nós precisamos uns dos outros. Por mais que nós falemos que não precisamos, nós precisamos dos irmãos. Às vezes o nosso orgulho faz com que nós sofremos, porque a crente que não se rende à ideia de que ele precisa do outro. Se há uma coisa que a Bíblia sempre destaca para nós, é a nossa interdependência, ou seja, dependemos uns dos outros. No corpo de Cristo, dependemos do irmão para nos completar naquilo que nós não sabemos fazer, naquilo que nós somos deficientes. Eu e você não somos completos em tudo. Um só corpo, habilidades diferentes, mas ambas trabalhando para o mesmo propósito, que é justamente a ilustração. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo: há somente um corpo e um só Espírito. Segundo aspecto aqui da unidade, que fundamenta a unidade, é a unidade de Espírito. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Nós sabemos, a unidade do Espírito é afirmado na unidade da Trindade, e a Trindade é o melhor exemplo de unidade que nós vemos nas Escrituras. O termo em si aqui mostra justamente essa ideia. A igreja é composta por pessoas, mas na sua dinâmica é espiritual. O Espírito Santo opera, dinamizando a igreja para que ela cumpra a sua missão aqui na terra. Portanto, para experimentar a unidade do Espírito, é preciso, portanto, estarmos sintonizados com o Espírito, pois é Ele quem produz a unidade da igreja. O credo apostólico, ele realça justamente uma igreja que se reúne em torno de uma única confissão. E é importante que nós venhamos compreender que quando eu falo de unidade, eu não estou falando a princípio aqui de confessionalidade. Eu não estou dizendo unidade no que tange a estarmos apenas aqui juntos, mas eu estou falando unidade no sentido de estarmos unidos com outros que professam o Senhor Jesus, que são verdadeiras igrejas.
Obviamente não as pseudo-igrejas, mas as verdadeiras igrejas. Nós não somos uma seita que o fato de você fazer parte da igreja presbiteriana, ser reformado, não significa que você não pode dialogar com alguém de outra tradição teológica diferente da sua. Que você não possa caminhar com essas pessoas. Até porque toda e qualquer discussão bíblica e teológica, se não tem a finalidade de edificar, ela não tem razão de existir. Ela precisa ter como propósito a edificação, a ajuda do outro, ou a sua própria ajuda. Não é difícil perceber quando a obra é do Espírito ou quando a obra é consequência da nossa própria natureza pecaminosa, da nossa carne. Os resultados falam por si. Não há como dissimular, não há como agir ou dizer que age no Espírito, mas as suas atitudes contrariam o seu discurso. São as obras da carne que geram divisão, são as obras da carne que geram partidarismo na igreja, são as obras da carne que levam à maledicência, são as obras da carne que levam ao conflito, são as obras da carne que nos separa, são as obras da carne que nos levam às vezes a lutar por aquilo que não é importante, por aquilo que não é primário. Porque o Espírito é unificador, não é divisor. Quando Deus atua por meio do seu Espírito, não há divisão, não há dissensões, não há espaço para sentimento de dissensões, mas sim um povo que é transformado pelo Espírito e sabe que só no Espírito pode buscar o seu fortalecimento, buscar a unidade, preservar, porque já existe essa unidade. Por isso que Paulo diz, há somente um corpo, nos reunimos, o aspecto primário, nós reunimos em torno de Cristo, há um só corpo, vários membros, com várias funções, pessoas diferentes, mas todas elas ligadas a Cristo, o nosso Salvador. Não há diversos espíritos. Obviamente que os diversos espíritos é o espírito do engano. Mas o Espírito Santo ele não é divisor, ele é unificador. E quando ele está atuando na vida do crente, ele promove grandes mudanças no meio do povo de Deus. É só nós observarmos o texto do momento de confissão, quando vai dizer da multidão dos que creram, era um só coração e alma. A expressão coração e alma ali no grego eles tinham uma alma em conjunto, eles estavam ligados, eles estavam amarrados uns aos outros, por meio de Jesus Cristo. Eles não olhavam com desdém o outro, eles não olhavam com indiferença o seu irmão, mas eles buscavam juntos pensarem no bem comum e pensarem na glória de Deus. Porque o Espírito faz isso na vida de um povo que de fato experimentou uma nova vida. Um povo que quer ter uma nova vida com Cristo. Mas ele continua dizendo, o terceiro aspecto é a unidade de propósito. Uma só esperança. E veja, a esperança nasce da vocação de Deus em nós, nasce da salvação. A nossa fé baseia-se na esperança. Quando Deus nos chamou para a salvação, portanto, o Senhor fez com que nós pudéssemos olhar o nosso futuro em Cristo, e quando nós olhamos o nosso futuro em Cristo, nós enxergamos essa obra redentora que proporcionou a nós a esperança da glória. E que esperança da glória é essa? É o fato de que nós somos um em Cristo, e na eternidade estaremos juntos, adorando não diversos deuses, não adorando as tradições teológicas, mas nós estaremos adorando ao Cordeiro. Nós estaremos servindo ao Senhor. Por isso que, veja, meus amados irmãos,
ele indica que aceitamos a obra, nós fomos transformados por Cristo, nossos corações foram transformados, cancelados os nossos pecados. Agora nós olhamos para o futuro, para a volta de Cristo, para a redenção plena da igreja. E quando então o apóstolo Paulo olha para isso tudo, ele diz: nós temos uma só esperança, a esperança da redenção, a esperança da glorificação. Ela não é algo apenas de uma denominação, de um crente, mas a esperança da redenção é de todos aqueles que já se entregaram a Cristo. É de todos aqueles que confessam o Salvador. A nossa bendita esperança não é das coisas deste mundo, e é isso que Paulo está dizendo. A nossa bendita esperança, o nosso objetivo final, a razão da nossa caminhada e da nossa perseverança é a certeza de vida eterna, de glória eterna ao lado de Cristo. E isso nada neste mundo vai poder tirar do Filho de Deus. Portanto, a nossa alegria deve ser a consequência do fato de que nós sabemos quem nós seremos na eternidade. Por isso que Paulo, no capítulo 1, verso 18, ele vai dizer essas palavras tão consoladoras, quando ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a esperança do seu chamado. Paulo está orando pelos crentes. Se você nunca leu a carta de Paulo aos Efésios, leia. Ele fala das bênçãos espirituais, e no versículo 15 ele começa falando, orando, quando ele percebe que Deus operou uma obra tão magnífica na vida dos crentes. Paulo vai orar: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor que tendes para todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas nossas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quando Paulo percebia essa obra que estava sendo realizada na vida do povo de Deus, o coração de Paulo se alegrava, exultava, e ele diz: eu oro a Deus para que essas coisas não só permaneçam, mas para que multipliquem na vida de vocês. Esse é um grande desafio de nós orarmos constantemente a Deus. Deus está fazendo uma grande obra, e nós, como povo de Deus, que experimentamos essa obra, que temos essa bendita esperança, nós somos incitados pelo próprio Deus a darmos graças a Deus pela grande obra, mas também a rogarmos ao Senhor para que o reino de Deus avance por meio de vidas que são transformadas. Conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida é fundamental. Por isso precisamos, antes de tudo, conhecer o próprio Deus. Deus nos criou, mas Ele nos criou para sermos o louvor de sua glória. Ele não nos criou para sermos ricos. Se Ele te permitir a riqueza, amém. Ele não te criou para ter uma vida sem tribulação neste mundo. Ele não te salvou para que você tivesse uma vida isenta de problemas, mas Ele te criou para que você pudesse, portanto, por meio da sua própria vida, glorificar o nome do Senhor. Essa é a razão, não há outra. Portanto, assim como nós então entendemos, assim quando nós entendemos essa obra, nós somos levados, portanto, a glorificarmos ao Senhor. Não importa nossa posição social, as riquezas, habilidades, essas distinções, quando elas são feitas, ela apenas revela o velho homem que é em nós. Mas, como povo de Deus, temos que olhar para a frente, a esperança. A igreja fica dividida, muitas vezes o cristianismo fica dividido muitas vezes em torno daquilo que é menos importante: posição, títulos,
coisas periféricas. Mas o caminho para conservar a unidade do Espírito é olhar para as coisas que são do alto. Paulo vai dizer isso: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, buscai ao Senhor, é isso que importa, é isso que é o diferenciador. Um quarto aspecto que nós vemos nesse texto, que nós somos unidos em torno de uma mesma autoridade. A autoridade dos líderes, elas são autoridades que delegadas, mas há uma autoridade única, que é o próprio Senhor. Quem é o Senhor da igreja? O Senhor da igreja não são as pessoas. O Senhor da igreja não são os líderes. Por mais que os líderes, pastores, oficiais tenham uma função e foram chamados por Deus, mas os líderes não foram chamados por Deus para serem senhores da igreja. Por isso que Paulo vai dizer aqui no texto, a partir do verso 5, há um só Senhor, e o Senhor é Cristo. O senhorio de Cristo não é um princípio, mas é a base de todas as coisas, é o princípio, é a base dos princípios do reino de Deus. Jesus é o Senhor absoluto de todas as coisas, inclusive da igreja, das nossas vidas. Toda a autoridade foi dada a Ele. É interessante que na grande comissão, o Senhor Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, eu recebo a autoridade, e agora vocês vão pregar o Evangelho a partir da minha autoridade, mas não é de vocês, eu estou dando a vocês, eu estou dando a autoridade a vocês. Mas percebam que a autoridade que Jesus dá aos seus filhos não é para que seus filhos façam suas próprias vontades, mas Ele dá autoridade aos seus filhos para que seus filhos façam a vontade de Deus. Quando nós avaliamos esse nível de autoridade, alguma coisa está errada em muitas ramificações do cristianismo. Quando nós vemos muitos líderes que acham que eles têm autoridade por si e podem fazer o que quiser, mas quando nós somos revestidos de autoridade, isso deveria nos dar maior temor diante dos homens e diante de Deus, porque nós recebemos essa autoridade para cumprirmos uma missão, e essa missão não visa favorecer a nós mesmos, essa missão visa glorificar a Deus. Por isso que ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Vocês estão recebendo a autoridade para fazer discípulos, e não para se autorrealizar, e não para se satisfazer. O senhorio de Cristo é sobre todos, sem exceção. Nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. A igreja está debaixo da autoridade de Cristo. Acho interessante quando, refletindo obviamente a palavra de Deus, quando a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil fala sobre os pontos que nós divergimos entre nós, ele vai dizer: naquilo que nós não chegamos à conclusão entre nós, nós temos a palavra final, que não é da autoridade em si, mas nós temos a palavra final, que é a palavra de Deus. É a palavra que deve dirimir todas e quaisquer dúvidas que nós temos quanto igreja. A autoridade de Cristo é que nos dá conforto de pregar o Evangelho. A autoridade de Cristo é a certeza e nos dá os descansos de saber que quando você fala de Cristo, é Ele, por meio do seu Espírito, que opera.
A autoridade de Cristo, quando entendida de forma correta, não nos faz sentir melhores. Hoje as pessoas estão focando em homens e tirando Cristo. É comum nós vermos as igrejas hoje com placa dos pastores, das esposas, como se o mais importante daquela denominação fosse aquelas pessoas. A autoridade é Cristo, não é as pessoas. A autoridade pode ser substituída e tirada, mas Deus continua reinando sobre a igreja. Ele é Senhor da igreja. A igreja pertence a Ele, não pertence a nós. Quando nós entendemos o verdadeiro sentido da expressão um só Senhor, nosso conceito de liderança, irmãos, eu entendo que nosso conceito de liderança terá uma profunda reviravolta. Muitas vezes, quando há em alguns lugares brigas por posição, essas brigas deixarão de existir, o sentimento de posse será extinto. Porque às vezes no cristianismo hoje, o cristão ou os líderes parecem que eles têm um sentimento de posse. Esse púlpito é meu e ninguém me tira. Esse celular, o computador, esse microfone, enfim, essa classe, essa determinada liderança, essa posição, nada pertence a nós. Nada pertence a nós. Tudo pertence ao Senhor. E quando nós, portanto, muitas vezes quando nós somos pegados com esse sentimento de posse, nós precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a tirar esse sentimento de posse, porque não pertence às minhas coisas. Tudo que faz parte da tua igreja é teu. E o Senhor me colocou para cooperar com o teu reino, e não para ter posse das coisas que é sua. Quando esse dia chegar, muitas vezes nada mais importará, exceto viver para a glória de Deus. Só então poderemos experimentar e expressar o verdadeiro significado da unidade espiritual. Quando nós entendermos, e se nós entendermos isso, que nós focamos naquilo que é mais importante, é Cristo. Tudo que acontece em torno da igreja local deve apontar para Cristo. Não é um melhor do que o outro, um departamento mais importante do que o outro, mas todos devem funcionar para Cristo. Então a nossa motivação muda. Então a nossa perspectiva muda, porque o mesmo ânimo, o mesmo sentimento de serviço não estará focado em algum lugar, mas no reino, em Deus. A unidade de fé, uma só fé, é o quinto aspecto aqui do texto. Essa fé é o mesmo que crença, ou sistema, conjunto de princípios absoluto que une todos os cristãos. Há uma só fé em Cristo, olhar para Cristo. A igreja de Cristo segue e obedece uma só fé, ou seja, o conjunto de princípios. A igreja está fundamentada em Cristo, em sua palavra. Nossas opiniões ou sentimentos, que podem muitas vezes nos dividir, esses sentimentos, se não estiverem tendo como base as Escrituras, não devem nunca prevalecer nas nossas relações. Porque a igreja de Cristo, ela está debaixo da autoridade de Cristo, debaixo da palavra. A fé não é um fim em si mesmo, e sim um meio para nos levar a alcançarmos um objetivo, claro, que é a glória de Deus. Quando Paulo está falando aqui no capítulo 4, verso 13, e aí ele fala sobre os diversos dons, as diversas funções do corpo de Cristo, e observe que Paulo não vai focar nas funções, mas ele vai focar nos objetivos. Ele diz: cada um foi chamado para uma coisa, apóstolo, profeta, pastor e mestre, mas ele vai dizer, com vista, verso 12, ou seja, com o propósito de aperfeiçoamento dos santos. Existe toda essa diversidade na igreja para que os santos, ou seja, para que os salvos, eles sejam
aperfeiçoados, capacitados, eles sejam ensinados, mas apenas ensinado para dizer que agora eu sei. Não, ele continua falando do propósito. Eles são aperfeiçoados para o desempenho do serviço, para que eles não sejam mais como meninos. Paulo diz: o propósito é que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Capítulo 13, verso 13. As diversas funções dentro da igreja devem contribuir para que todos nós cheguemos à unidade da fé, para que todos nós tenhamos a nossa vida cristã madura, para que cheguemos à medida da estatura de Cristo, e a medida da estatura de Cristo é maturidade. Por isso que ele vai dizer: é uma só fé, não é diversas. A igreja, portanto, é unida na mesma fé e busca maturidade, ser igual a Cristo, em sua mais perfeita, completa forma. E Paulo diz então que há um só batismo. Há um só batismo. E quando Paulo fala de um só batismo, o aspecto que eu vou entrar aqui não é o aspecto que o batismo é por imersão ou por aspersão, mas Paulo está focando mais, olhando o batismo como um símbolo da regeneração operada pelo Espírito Santo. O batismo é apenas uma declaração pública de que você de fato está servindo a Cristo, e você declara para as pessoas a nova vida. Mas o que eu quero focar, um só batismo aqui, é justamente no que é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja confessa um só batismo, a igreja confessa a necessidade justamente dessa profissão, dessa vida com Deus. Morremos para nós mesmos e passamos a viver para o Senhor, e declaramos isso. Estamos inseridos no corpo, que é indivisível, que não passamos, portanto, que não vivemos à parte, mas fazemos parte, que é a sétima lição aqui, o sétimo aspecto, da mesma família, que é a unidade familiar. O texto diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo fala de Deus Pai sobre todos, agindo por meio de todos e em todos. Um só Deus e Pai de todos. Não é só de alguns, não é só de um grupo seleto, mas um Deus que habita, que rege as nações. Deus está acima de tudo e todos. Deus age no meio do seu povo, de cada um de nós. Deus o Pai, que encarnou na pessoa do seu Filho. Esse Deus e Pai que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus permite com que seu próprio Filho seja exposto à vergonha, à humilhação e morte, para nos resgatar, ou para restaurar a comunhão perdida conosco, quando o primeiro Adão caiu. Deus, portanto, único, quer se relacionar conosco como Pai. Somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, somos membros da mesma família da fé, e nessa família todos são iguais, têm os mesmos direitos e deveres, mas com funções diferentes, com habilidades diferentes. O que o diabo muitas vezes quer fazer é destruir essa família. E ele faz isso promovendo disputas, partidarismo. Ele faz isso muitas vezes colocando um sentimento de vanglória, de especialidades.
quando na verdade o povo de Deus é ensinado em todas as épocas que tudo que nós fazemos como cristãos deveria ser para promover a glória de Deus e não a nossa. Para que por meio do nosso serviço Deus seja glorificado. Para que por meio daquilo que nós fazemos, façamos o melhor. Porque não é para as pessoas que nós fazemos. Por isso que a Bíblia diz que não devemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Não devemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Não devemos ser preguiçosos em fazer a vontade do Senhor. Não devemos colocar as coisas na frente daquilo que é principal em nossas vidas. Mas devemos entender que o Senhor é o mais importante nessa relação. Irmãos, tem um aspecto hoje que está perdido, e aí a gente pode tentar chegar a várias conclusões, por que isso aconteceu, mas a ideia de um pai, de os filhos em torno do pai, é aquela ideia muito antiga que se perdeu hoje nas famílias, que é todos reunidos diante da mesa, todos no momento de refeição. E alguém disse, eu não sei quem foi, não sei se foi numa conferência, um pastor coreano falou isso, se eu não me engano foi o pastor da igreja presbiteriana Sarangue, que ele vai dizer que a mesa é um local onde você vai precisar olhar o outro nos olhos. Mas às vezes, infelizmente, quando há mesa, é o lugar que cada um está almoçando, olhando o Instagram, o Facebook, qualquer novidade. O conceito de família se perdeu, porque cada um está interessado no seu próprio mundo. E aí não tem mais olhar no olho, momento da refeição, que é o único momento onde a família poderia se reunir e conversar entre si de coisas que diz respeito ao reino e à família. É disputado por um aparelho. O conceito de Deus como Pai há uma grande família espiritual que estão reunidas em torno do Pai. E esse Pai, portanto, ele está ali dando instruções para os seus filhos, para que os seus filhos possam se aperfeiçoar para melhor servi-lo. Essa é a ideia de família da fé. Questão que nós precisamos responder: em qual dos aspectos da unidade apresentadas nesta mensagem você acha que a nossa igreja, agora voltando para a igreja local aqui de Itapevi e para aqueles irmãos que estão nos acompanhando, qual aspecto dessa unidade é mais forte? E qual aspecto você sente que é mais fraco? Mas talvez você possa dizer assim: pastor, perfeito, eu posso listar os aspectos fracos e fortes da nossa comunidade. Mas a questão agora é: de que forma você tem contribuído para cooperar para que os aspectos fracos se tornem fortes? Porque não basta apontar um problema. Você precisa dizer como fazer e dizer: eu quero ajudar a vencer. De que forma você tem cooperado para que haja unidade no corpo de Cristo? De que forma você tem cooperado para que a primeira igreja presbiteriana de Itapevi, da qual você faz parte como membro, se torne uma igreja em que a unidade seja preservada e que lutemos servindo ao Senhor em torno daquilo que nos é comum? Se você não tem lutado, se você não tem cooperado para que mudanças ocorram,
Você então precisa ir a Deus dizendo: Senhor, há deficiências, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso contribuir para que o reino de Deus aqui, a agência do reino, ela avance e nos tornemos um povo fortes, que olhemos uns para os outros como de fato somos irmãos, e que não haja nenhum tipo de sentimento contrário, de acepção, indiferença, mas que olhemos para nós como a ilustração inicial. Nós somos uma ferramenta. Alguns precisam ser trabalhados mais, outros menos, mas todos nós precisamos sermos aperfeiçoados. Uns estão mais à frente no processo, outros estão bem lentos no processo. Quem está mais à frente tem que ter paciência com quem está mais lento. E precisa ajudar o lento a caminhar para que ele consiga, para que ele avance. Só quando nós entendermos dessa forma, ou quando entendemos assim, é que nós podemos dizer: Senhor, eu tenho cooperado para que a tua igreja local avance, e o corpo de Cristo, forte, cumpra o seu propósito, que não é outro senão de glorificar a Deus. Que Ele mesmo nos ajude, porque se a partir de nós mesmos nós não vamos conseguir fazer isso. Nós precisamos de uma vida de comunhão, de oração, de dependência, para que entendamos um só corpo, entendamos um só Espírito, um só chamado, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, seja a realidade de um povo que são diferentes, mas que se tornam um na pessoa bendita de Jesus, e que se submetem ao Pai para fazer a vontade dele. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém.